Bom, gente, então, retomando aqui, a gente estava falando de memória, falamos de informação discursiva. Vamos retomar de memória para a gente poder ter sempre o gancho da aula anterior, né? Então, o que é uma memória discursiva? Memória discursiva, partindo do preceito de que nós nascemos na linguagem e que a linguagem já existia antes de nós, né? Nós precisamos recorrer a outros dizeres para poder construir o nosso dizer, ou seja, recorrer a uma memória. E por outro lado, nós inscrevemos no discurso também uma memória, né? Ao se apropriar da linguagem e produzir certos sentidos, a gente está ajudando a construir uma memória da língua, né? Uma vez que ela vai continuar existindo mesmo depois da nossa existência, né? Isso justifica porque, por exemplo, a língua portuguesa de 2, 3 gerações atrás, né, nós conseguimos promover sentidos distintos, como eu dei o exemplo aqui do maneiro, maneiro não pesado, maneiro uma coisa interessante, né? Maneiro dos anos 60, 70 no interior do estado do Maranhão, certamente não é o mesmo maneiro dos anos 2000 na capital carioca. Há aí uma variação tanto temporal quanto geográfica, né? No entanto, esses velhos sentidos eles são recuperáveis, né, justamente pela memória. Então não é que a palavra deixa de ter um sentido e passa a ter outro. Ela adquire um novo sentido, né? Mas esse sentido anterior você pode sempre recuperar, né? Quando a gente fala, por exemplo, em mensalão, quando o Roberto Jefferson criou o termo mensalão, o fato do imposto de renda pago mensalmente ter sido anteriormente designado como mensalão, esse era o sentido original da palavra, né? O fato de ter surgido um novo sentido para ele como ato de corrupção de um poder sobre o outro, não apagou o sentido inicial que aquela palavra possuía, né? Muito embora, né, o site da Receita Federal, se você entrar hoje lá e der uma busca por mensalão, provavelmente você não encontra mais, porque o nome ficou tão inscrito na memória discursiva como sentido dele prioritário de um ato de corrupção que eles trocaram para carnê-leão, né? Então é difícil, inclusive, a não ser que você pesquise no cache, né, da página, e aí você acha. Vocês sabem o que é o cache, né? O Google armazena como se fossem instantâneos das páginas. Durante um certo período de tempo, eles ficam armazenados como fotografias, né? E aí você pode pesquisar, foi inclusive o recurso que eu usei lá quando eu peguei a matéria sobre o professor do CC só, que a matéria foi editada, alguns dizeres foram alterados, eu peguei, recuperei aquela matéria que tinha sido editada, recuperei a versão primeira no cache, né? Então a memória discursiva, ela funciona inclusive mais ou menos como esse cache, ela armazena os sentidos, eles são recuperáveis, né? Mas em uma determinada época, alguns sentidos ganham uma protuberância maior em relação a outros, né? E a memória discursiva, por ser inscrita na linguagem, ela não é uma memória de ordem individual, ela é social. Então as sociedades, os grupos identitários, os grupos, as classes sociais, os grupos de profissionais, cada um tem a sua memória discursiva que é coletiva. Alguma dúvida sobre memória? E o que é, então, formação discursiva? Partindo para um novo conceito, conceito de formação discursiva. Vamos retomar o que Foucault diz sobre o dizer, né? Sobre o discurso. O discurso é acessível e é autorizado a todos, a todo instante? O discurso, Foucault diz, é rarefeito, né? Ele é tornado raro a alguns grupos para que ele possa ser precioso, né? Se ouro fosse abundante, ouro não seria valioso. A mesma coisa acontece com certos discursos. O discurso ele é
distribuído desigualmente, então alguns podem dizer, podem enunciar sobre certos temas que outros não, né? E para poder enunciar, você tem que se inserir em uma formação discursiva. Formação discursiva, portanto, é uma coleção de discursos organizados, de possíveis dizeres, de possíveis saberes, né, que estão organizados em determinados campos, em determinados segmentos. Formação discursiva clínica, formação discursiva pedagógica, uma formação discursiva paternal, né, o discurso do pai em relação ao filho, uma formação discursiva, por exemplo, do mercado, né, que é bem diferente da formação discursiva estatal, né, ou estatista, né. Então, quando eu recorro a vários discursos e os agrupo num campo semântico, eu tenho uma formação discursiva. Veja, o discurso acadêmico, ele remonta a várias formações discursivas. Tá difícil hoje. Há várias formações discursivas de autoridade, de clareza, de ensino. Tudo isso forma a formação discursiva acadêmica. Ele investe em certas crenças, em certos valores, né, que são tão óbvios que de tão óbvios deixam de ser questionados. A gente estava falando disso sobre livro didático, né? Então passa a ser um saber, quando a gente fala em transparência, transparência da linguagem, transparência do sentido, é exatamente isso. É aquilo que você não questiona. Não questiona mais porque não sente mais a necessidade, aquilo já é parte de ti, do teu fazer, do teu dizer, né? Que, por exemplo, sei lá, que não se pode subverter o livro didático. O professor não pode, de alguma maneira, brigar com o livro didático na frente do aluno para não parecer que o livro é mal escolhido ou coisa assim, né? Isso é parte de uma formação discursiva que a gente tem sobre o que é o fazer, né, educação, o ensinar, né? Que o professor sempre tem que ter livro. E quando você vê um professor chegar sem livro em sala de aula, você já acha estranho, porque aquilo está naturalizado que é assim, né? Acho que agora eu consigo me fazer um pouco mais claro, né? Existe uma formação, um lugar desenhado para o professor, que é aquele cara que anda sempre apoiado no livro, né? Eu acho interessante como alguns falam exatamente isso. O livro é meu material de apoio. É como então se sem o livro você tivesse sempre manco, né? E isso está construído para o professor, que professor bom é professor que leu muitos livros, que consegue dialogar com os livros e que indica esses livros aos seus alunos e de preferência tem um livro de apoio, né? Ao ponto de que o cara chegar aqui com o conhecimento todo por associação livre, descoordenado, o cara fala, aquele cara não tem um sistema de trabalho, né? Mas por que deveria haver um sistema? A própria noção de que tem que haver um sistema de trabalho é um lugar que está desenhado ali do protótipo do que seria o bom fazer educacional, né? A formação discursiva, então, não deixa de estar ligada à ideia da palavra proibida de Foucault. Ela é proibida para alguns e autorizada a outros. Ora, se você faz parte do grupo dos autorizados naquele discurso, você pertence àquela formação discursiva. Mas a ideia aqui não é de um pertencimento físico. Falar em um pertencimento único, perdão, a uma formação discursiva seria um pouco ingênuo. Quando a gente vem aqui assumir esse lugar de professor, a gente tem que recorrer a várias formações discursivas. É claro que a principal é a pedagógica, né? Mas a gente recorre muitas vezes à formação discursiva paternal, quando a gente passa a mão na cabeça de vocês, ou quando a gente aplica uma punição, né? A gente recorre a formações discursivas da própria concepção do que vem a ser pesquisa, né? Então a gente acaba incorrendo mesmo
não querendo ser positivista, querendo questionar o positivismo, a gente acaba incorrendo numa formação discursiva do positivismo, ao exigir uma certa ordem, organização dos trabalhos, cumprimento de prazo, né? Então, o professor é o típico exemplo de um cara que recorre a muitas formações discursivas da psicologia, né, para tentar pensar, por exemplo, como organizar melhor seu conteúdo, né? O professor é um exemplo de um cara que assume várias identidades no seu fazer, né? E, bom, ser professor universitário talvez demande bem menos desse exercício de múltiplas identidades do que ser professor de crianças, de jovens, né, que estão no processo de formação do caráter, de formação de valores, e você inevitavelmente vai ter que lidar com essas diferentes nuances da docência. Então, dentro de uma formação discursiva, há certas regulações sobre o que se pode dizer e fazer e o que não se pode dizer e fazer. Querendo ou não, para me filiar a uma formação discursiva, por exemplo, de uma docência um pouco menos hierárquica, né, e estabelecer uma relação mais horizontal com os meus alunos, essa é uma formação discursiva não hegemônica, eu acabo deixando de pertencer à formação discursiva clássica do que é ser professor, né, do discurso hegemônico sobre o professor, que é alguém dotado de um conhecimento vasto que chega aqui, que detém grande parte da fala, que quase sempre estabelece regras sobre as quais ele detém o controle em sala de aula, muitas vezes não disposto a conversar de outros temas que não são relacionados ao seu campo de saber, né? Enfim, existe um protótipo, né? A formação discursiva seria o quê? O protótipo daquele sujeito que está inserido. A gente sabe que o protótipo nem sempre você chega. O que é o protótipo? Seria o modelo ideal. Você nem sempre atinge esse protótipo, mas ele está lá dando norte, né, do que é ser professor, do que é militar, ser advogado no tribunal. Tem sempre um lugar desenhado para você. E é por meio dessas formações discursivas e da filiação acadêmica que a gente vai enunciar, né? Então, quando eu falo como professor, há tantas outras formações discursivas para construir o meu dizer e enunciar algo que eu espero que vocês compreendam, né? Menos eu me construo essa ilusão, porque se eu acreditar, eu dizer aqui, não vai ser claro, não vai ser objetivo, vocês não vão compreender, eu nem diria, certo? Então essa é uma ilusão na qual qualquer sujeito falante precisa se constituir, de que ele vai falar para ser entendido, que o sentido vai chegar ao tal, voltando ao modelo do Jacobson, ao tal do receptor, né? A questão, porém, é que esse sentido, para Orlandi, ela vai colocar que esse sentido, na verdade, ele não é o sentido tal qual ele foi articulado na minha cabeça, né, pensado por mim no suporte linguagem. Ele é um efeito de sentido, né? Veja, quando você conta uma determinada piada a alguém que você achou super engraçada e essa pessoa não consegue rir da mesma maneira que você, né? Isso mostra o quê? Que os sentidos, a linguagem em si, não carrega o sentido. O sentido afeta diferentemente diferentes sujeitos, de acordo com a sua possibilidade de interpretação e de construção dessa interpretação, com base em todo o contexto, o background que ele tem. Isso explica muito porque que alguns seriados americanos, por exemplo, ou alguns shows de stand-up são muito fáceis assim, para o público norte-americano, por exemplo, de rir daquele humor, e para nós aquilo é tão sem graça, sabe? É tão gratuito, é tão nonsense, né?
porque são diferentes culturas, diferentes formações discursivas, diferentes modos de representar o que é humor, né? E a gente não consegue atribuir muito o mesmo tipo de sentido, né? Ou, por exemplo, com trocadilhos, né? Quando eu tenho a questão do trocadilho numa piada, né? Em que o trocadilho, a sonoridade das palavras, a semelhança entre palavras faz toda uma diferença para o conteúdo humorístico. É, quando essa piada ou essa anedota vem traduzida e o trocadilho se perde, junto se perde o conteúdo humorístico, né? Nunca é besteira o que você fala. Diga. Aham. Exatamente, é. Gosta de assistir séries. Ah, qual é a graça disso, né? É. Ah, o cara prefere o cara falar o Zorra, que é um treco sem graça, é muito mais engraçado que isso. Justamente por quê? Porque é um humor sutil, é um humor que lida com questões muitas vezes históricas, identitárias, como no caso de Eu, a Patroa e as Crianças, tem uma questão identitária ali, racial, né? Ou Arnold, por exemplo, né? Vocês chegaram a assistir Arnold, né? Agora, infelizmente, eles passam Zé Cirilo no lugar, né? Zé Cirilo e seu amigo Charlie Brown. Mas o, o Arnold trabalha com a questão racial dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos e, de uma certa maneira, do ponto de vista idealizado da vivência harmoniosa entre brancos e negros, né? Coisa que a gente sabe que ainda é uma criança adotada por um senhor ricaço, era filho da empregada, né? Então a gente pode até inclusive discutir o Arnold, quais as mensagens que estão ali, né? É, até que ponto elas são uma propaganda de amenização dos conflitos sociais norte-americanos, conflitos raciais, perdão, nos Estados Unidos, ou até que ponto elas são uma mensagem, podem ser interpretadas, por exemplo, como uma mensagem de um pedido mesmo para que essa convivência aconteça, né? Porque muitos falam, ah, não, o Arnold pega leve com os brancos, né? Porque mostra um branco generoso que adotou duas crianças negras e que fez tudo por elas e inseriu eles numa classe social a que eles jamais poderiam pertencer, não fosse isso. Outros falam, não, é uma propaganda, é uma crítica social mostrando como não é, mas como deveria ser. Você vê que, né? É o efeito de sentido. Cada um de nós é afetado diferentemente pela linguagem e só vai interpretar de acordo com a ideologia na qual está inserido. E se muitas vezes não consegue significar o motivo do riso ou o motivo do choro, no caso do drama, da comoção, da identificação, é porque ainda não se compartilha das condições de produção dessa interpretação, desse sentido, né? Em semântica histórica da enunciação, a gente fala em universo de discurso. Quando eu tenho outro universo de discurso, né, não há como eu produzir os mesmos sentidos de quem está para quem está em um universo de discurso A, não vai compartilhar os mesmos efeitos de sentido de quem está no universo de discurso B totalmente antagônico. Quando você lê um texto, aquele texto que você leu, ao produzir sua interpretação, o que você tem ali não é o sentido do texto. É um efeito do sentido, né? É o efeito de sentido que aquele texto te traz. Ler Machado hoje, nos anos 2000, certamente produz efeitos de sentido distintos de ler Machado no século XIX. Né? Ler hoje um poema de Gonçalves Dias, né, à luz dos acontecimentos históricos que vieram inclusive depois dele, produz em nós efeitos de sentidos outros que a leitura de quem estava na mesma época.
Porque você tem novos fatos, você tem uma rede nova de significantes, né, girando, orbitando em torno desses novos textos. Não é muito pouco frequente, não. Eu ouvi gente... Sim. Essas obras mais antigas de Deus, elas, até os problemas apresentados são atuais. Nas obras ainda persistem até hoje. Sim, sim, persistem, com nuances diferentes, mas problemas... Sim. Então veja, não é que o efeito de sentido, ele é um sentido totalmente adverso, né, de uma época para outra ou de uma sociedade para outra, mas ele possui nuances que só compartilhando da ideologia, da formação discursiva daquele grupo, né, você vai conseguir chegar numa interpretação similar. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês bem clássico. Na boa, na sinceridade, o que vocês acham da obra de José de Alencar? A obra dele como um todo. É uma obra prazerosa de se ler? Lucila. Uhum. Vamos ficar com Iracema. Por que Iracema não é muito legal assim para você, Marília? O uso da linguagem na obra é buscado. Idealizar o português, né? Essa questão do relacionamento do indígena com o português. E já em Lucila não, ele já traz problemáticas sociais de um cara belístico que se relaciona com uma mulher da vida. Olha só, então, olha que interessante. Uma das coisas que você citou é a linguagem. E aí eu vou ter que ir um pouco no Jorge Luiz Borges, né? Recorrer a um conto de Borges, que quem fez tópicos de tradução... Acho que ninguém aqui, né? Você lembra do Pierre Menard, autor de Dom Quixote? Né? O Borges tem um conto sobre um senhor chamado Pierre Menard. É um sujeito do universo das letras, né, das literaturas. E ele resolveu fazer uma tradução do Dom Quixote para o francês. Mas ele queria fazer uma tradução o mais fiel possível, sem tirar nem pôr. Né? Ele precisava reproduzir as mesmas palavras de Cervantes no francês. Ele precisava reproduzir o mesmo estilo, as mesmas imagens, figuras de linguagem, o mesmo sentido. Ele tinha esse objetivo. Pierre Menard acreditava na possibilidade de uma tradução 100% fiel e perfeita. Vocês acham que ele conseguiu? Então, olha só que interessante. Ele fez a tradução que linguisticamente, lexicalmente, era perfeita. Né? Na obra, o Borges nos coloca isso, que ele consegue fazer essa tradução lexicalmente perfeita. E como ele fez isso? Bom, primeiro ele passou a se vestir, a se comportar, a falar, a pensar como Cervantes. Ele foi pesquisar sobre Cervantes para emular Miguel de Cervantes. Né? A obra. Quando a obra crítica literária, ela é considerada muito valiosa, justamente pelo seu alto teor de rebuscamento, né? Pelo seu alto teor de cuidado, de preciosismo com a linguagem. Só que o Dom Quixote original, em sua época, foi recebido pela crítica como um livro igualmente valioso, justamente pelo seu desprendimento com a linguagem, pelo seu uso de uma linguagem popular, acessível, né, e de um estilo mais livre. Veja, a mesma obra, né, traduzida, reverberou de maneira diferente em sociedades diferentes. Eu volto já para Alencar, vou só ver aqui.
Então, vamos pensar por que a gente acha, por exemplo, que a linguagem de Alencar é difícil. É difícil para quem? Ou a linguagem de Alencar é intrinsecamente difícil? É difícil para nós do século XXI, né? É difícil para nós. Poderia ter sido difícil também para outros do tempo de Alencar, né? De outra classe social. De forma, digamos, gramaticalmente perfeita. Isso. E a gente sabe que na época o índice de analfabetismo, ou então das massas populares. Mas essas pessoas nem livro compravam. Isso. E outra, essas pessoas mal livro consumiam, né? Então, veja, Alencar não, todo e qualquer autor produz para alguém. E esse alguém tem mais ou menos ali um prototipo, pertence a uma formação discursiva, né? Existe um leitor prototípico para o qual todo autor, todo jornalista, todo acadêmico escreve, né? Imagina vocês, né? Obviamente que quando a gente chega no ambiente distensionado de aula, a gente se dá o direito de super simplificar os conceitos, mas imagina vocês, eu escrevendo um artigo sobre Foucault e dizendo, não, Foucault é um carinha muito legal, porque um carinha, né? Uma vez numa aula de pós-graduação de semântica histórica, então, era aluno especial e candidato a um mestrado, falou então para estava estudando um texto do Grice, ela falou, entendi muito bem o que esse carinha fala, esse Grice. Aí depois virou a piada do século, né? Porque como assim Grice e o carinha né? É que nem eu brinco, às vezes chamo o Michel Foucault de tio Fu, né? É o tio Fu, mas no artigo isso não cabe. Veja, então, muitas vezes a dificuldade não está, muitas vezes não, sempre. Esse problema da interpretação, da dificuldade de construir o sentido, ou de se sentir confortável com o texto, não é intrínseco ao texto. Ele é intrínseco ao contexto. É que esse texto, Marília, não foi escrito para você, nem para mim, nem para você. Ele foi escrito para outra sociedade. Por isso que eu volto a perguntar, e se vocês... tem aquela coisa do Facebook, não sei o que, você está fazendo isso errado? Vocês, quando fazem crítica literária, têm ao lado um bom livro de história? Se não, vocês estão fazendo isso errado. A literatura anda de mãos dadas com a história. Embora muita gente boa queira achar que a literatura é arte pela arte, mas mesmo no parnasianismo, em que mais se acreditou na arte pela arte, o fato daqueles textos serem arte pela arte revelam a concepção de arte daquele momento histórico. Falam sobre a sociedade da época. Então, ao ler um texto do Alencar ou um texto do Machado, é preciso primeiro saber quem é o leitor que Machado está esperando aqui. Quem é o leitor prototípico? Né? Como ele esperava que esse texto me atingisse? E buscar as condições históricas em que aquele sentido se origina para tentar, a gente sabe que é difícil fazer esse exercício teórico, mas emular, né, em nós esse leitor ideal. Né? A interpretação se torna bem mais próxima do sentido, digamos assim, entre aspas, muito entre aspas, desejado, porque a gente vai já falar de como o sentido é desejado, mas ele não é tão desejado assim, ele tem muito de inconsciente. Bom, então, eu vou tentar explicar para vocês aqui, da minha maneira, que eu gosto muito de juntar os meus conhecimentos de física com os meus conhecimentos de linguagem para ver que bicho dá. Né? Veja, um texto ele não é difícil para todos. Ele te afeta como algo difícil. Qual é a cor da luz do sol? Pode. A cor da luz do sol. Há controvérsias. A luz do sol é branca. Como que você prova isso? Você pega o disco de
Newton, já ouviu falar do disco de Newton? Né? Também conhecido como disco parada gay. Né? Você gira ele e aquelas cores se fundem num branco. O branco é a soma de todas as cores. Né? Mas você vê branco? Não, você sequer vê. A luz do sol revela as outras cores para nós. O céu é azul mesmo? Eu estava até outro dia passando no Fantástico, o menininho descrevendo, né? Ah, não, é porque é a luz que passa. E é isso mesmo. A luz, quando passa na atmosfera, gera um efeito azul. Isso, mas não é azul. Na verdade, a criancinha de 9 anos explicando, achei o máximo. Na verdade é preto, né? Mas quando reflete é azul. O sentido é mais ou menos que nem essa luz branca do sol. Para alguns tem 7 cores, para outros ela é branca, para outros ela é invisível. Vai depender da perspectiva que você adota. Né? Então, como a gente já falou, essa perspectiva ela está relacionada na história, ela está relacionada na classe social, ela está relacionada nos valores morais, religiosos, nos valores culturais, tá? E daí vem a nossa relação entre cultura e língua, né? A cultura afeta a maneira como a língua chega a cada sujeito falante. Aquilo que a gente convencionou chamar de sentido, que é aquilo que está no dicionário, o sentido das palavras, eu quero saber o sentido das palavras, eu vou ao dicionário. Né? É, na verdade, um efeito da nossa interação com os textos. O sentido não está no dicionário. O sentido está na nossa relação com o que a gente leu no dicionário. Né? Mediada pela ideologia. É a nossa ideologia, né? E a ideologia, não posso falar, a ideologia brasileira, não, porque dentro do Brasil eu tenho várias nuances da ideologia. Né? A ideologia do brasileiro conservador, do brasileiro de classe média, do brasileiro proletário, do brasileiro negro. Né? Hoje a gente vive num mundo multi-identitário. Né? Quando vocês forem ler o Stuart Hall, vocês vão ver isso mais claramente. Né? Que hoje em dia nós vivemos numa sociedade bastante fragmentada em identidades. Então, dependendo da perspectiva que você adota, você vai interpretar o sentido como um ou como outra, ou com outro efeito. Né? O dicionário é uma boa e ótima ilusão estruturalista. Né? Os estruturalistas, eles têm o desejo, né? A linguística estruturalista tem o desejo de fixar certos sentidos. Este morfema é derivacional, formador de adjetivo, e ponto. Né? E ali não se discute mais. Porém, o dicionário pode ser desconstruído. Né? Um sujeito chamado Jacques Derrida mostrou como desconstruir o dicionário a partir dos sinônimos. Né? No português isso não é muito comum, mas o inglês, o espanhol, nós temos muito aqueles thesaurus, né? Dicionários de sinônimos. O que ele fazia? Ele pegava a palavra A, sinônima da palavra B, e marcava a palavra B. Mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer um rudimento, tá? Não vou fazer a coisa precisa, mas vou mostrar para vocês como os sentidos que se aproximam às vezes podem distanciar coisas. Pensem em uma palavra aí. Vamos pensar. Vamos pensar na palavra casa. Sinônimo. Moradia. Sinônimo de moradia. Habitação. Sinônimo residência. Sinônimo. Lar. Sinônimo. Tá bom, né? Bom.
Todo lar é uma casa? Nem sempre. O lar pode ser um apartamento, ninguém pensou nisso. O lar pode ser um lar de idosos, também conhecido como asilo. O lar pode ser um lar de recuperação de drogados. Ela pode não ser um lar porque pode não haver harmonia, e o lar presume a harmonia entre os membros. Veja, então o dicionário, ele é uma tentativa de fixar o sentido, mas o sentido ele é escapadio. Bauman diria que o sentido é líquido. Quando você tenta reter e prender, ele escorre pelos dedos. E essa é a verdadeira magia de trabalhar a linguagem, né? Porque a linguagem, apesar de estar aí há séculos e séculos, a língua portuguesa está disponível para a gente, ela sempre é capaz de significar algo novo, né? Sem, ao mesmo tempo, perder as referências anteriores, né? Então, como é que funciona essa coisa do sentido, que na verdade não é o sentido, ele é um efeito da ideologia? Dá uma olhada nessa imagem. O que vocês veem nessa imagem? Se eu não sair da frente, vocês não veem nada, né? O que vocês veem nessa imagem? Um copo d'água. E o que tem dentro? Uma caneta. Tá. A caneta que está aqui fora é a mesma caneta que está aqui dentro? Perfeito. Vamos imaginar não, porque é o que está acontecendo. Nós estamos vendo esse copo d'água de fora, né, como um objeto completo, né, e a gente pode ver um fenômeno aqui. O que acontece? Qual a diferença da parte da caneta que está dentro da água para a que está fora da água? Não estão no mesmo nível. Bota isso numa linguagem mais simples, Yuri. Parece que a caneta está o quê? Torta, né? Parece que tem ali um desvio, né? Em física, eu chamo esse efeito de refração. Tá? Por isso que vocês têm lá os refratários de vocês, que vocês põem no forno para fazer frango assado. Né? Porque ele refrata a luz, ele desvia a luz. Né? Vamos fazer um acordo. A caneta, nós vamos chamar de sentido. E a água, nós vamos chamar de ideologia. Vamos pensar agora que eu, o Shoa, tomei a pílula de nanicolina do Chapolin Colorado, dei um mergulho naquele copo d'água. Eu vou ver a caneta, a parte de fora dela? Vou conseguir ver a parte de fora? Não. Para mim essa caneta vai ser reta lá dentro. Quando eu olhar ela aqui de dentro, que eu olhar para esse pedacinho de dentro do copo, ela vai ser reta? E a caneta fora do copo é de fato reta? Certo. E se eu por acaso chamasse essa água de ideologia? Deu para entender? Eu sou o sujeito dentro do copo da água. Eu estou dentro da ideologia. Deu para entender qual é o efeito que a ideologia produz na linguagem? Não é que ela vai mudar o sentido, mas ela vai dar uma nuance ao sentido. A caneta não deixou de ser reta. Vamos imaginar que aqui do lado de fora, olhando para cá com a visão do todo, está um carinha chamado Saussure. E do lado de dentro está um carinha chamado Foucault ou Péchet, né? Qualquer um deles. O analista do discurso está preocupado com a relação da linguagem com a ideologia. Melhor ainda, essa partezinha da caneta que está fora da água, Saussure chamaria de langue ou parole? Aqui está fora da água. Langue.
Na verdade, é o sistema. É o que não tem efeito subjetivo, interpretativo da ideologia. Tá? Seria o objeto em si. Né? E a parte de dentro seria a parole. O analista de discurso está justamente preocupado com essa parole, ou discourse, né? O discurso, se relaciona com essa água chamada ideologia para produzir esse efeito de uma caneta que é igualmente reta, né? Que não tem nenhum desvio. Quando eu falo em reto, aqui eu estou falando em coeso, coerente, né? Que está estruturado perfeitamente, é interpretável, né? Mas que não é a mesma imagem de uma caneta fora d'água. Né? Há um efeito refratário. Eu vou dar mais alguns exemplos, usando ainda da física, usando ainda da ciência da ótica. Vocês já tentaram ir buscar pote de ouro no fim do arco-íris? Deviam tentar. Iam ficar de canela seca tentando. Né? O que é o arco-íris? Se não um mero efeito de sentido. Se você chamar o arco-íris de sentido, ou melhor, de efeito de sentido, você vai ter que o sentido ideal, que por nós sermos humanos, nenhum de nós tem acesso ao sentido em sua plenitude, né? É a própria luz solar. Né? A ideologia é a atmosfera úmida por conta dessa chuva, né? E o efeito de sentido é esse fenômeno bonito de 7 cores, né? Produzido pela refração da luz sentido na atmosfera ideologia, né? Que vai produzir o arco-íris interpretação. Poética a minha descrição? Né? Mas é mais ou menos isso que acontece, não é à toa que Péchet fala no aspecto refratário da linguagem sobre os sentidos, da ideologia sobre os sentidos. Os sentidos passam por um processo de refração na ideologia. Como naquele prisma. A tua camiseta do Pink Floyd, né? A capa do Dark Side of the Moon, se eu não me engano. É exatamente isso. A luz é branca. A luz não é de 7 cores. Vamos lá de novo. Sentido, ideologia e efeito de sentido, né? Da esquerda para a direita. Nessa ordem. Sentido, o sentido passa pela ideologia, é afetado por ela, é refratado por ela e se converte, em efeitos de sentido, né? Que alguns vão dar mais importância para o aspecto azul desse efeito de sentido, outros para o aspecto lilás, né? A gente chega lá. Tá? Então essa é a relação entre língua, né? Ideologia e interpretação. Língua, pegando aqui como sistema, né? O sistema de signos linguísticos, o núcleo duro ali do Saussure, né? A ideologia, né? Teorizada por Althusser, e o sentido, que aí as ciências como a hermenêutica, como a própria análise do discurso, a pragmática, vão se preocupar justamente com essa língua real em uso, que é afetada pelas condições de produção, pelo contexto ideológico, pela história, pela memória discursiva. Né? Portanto, que nós temos aqui é a tal da refração da ideologia sobre os sentidos. Tá? O sentido único e exclusivo seria essa caneta retirada e olhada de fora por um observador totalmente neutro, sem ideologia, coisa que não existe, né? E falando, isso é uma caneta. Se ele, por algum motivo, está dentro de alguma ideologia, o que ele vai ter acesso é a um efeito. É por isso que não dá para dizer, como analista de discurso, eu sei o que você quis dizer. Não, porque eu não partilho exatamente a mesma ideologia que você. Eu posso ter alguma pista sobre o modo que você estrutura o seu pensamento, mas seria muito prepotente eu dizer que entrei na tua ideologia, no teu universo, na tua forma de construir sentidos. E é por isso que os textos literários, históricos,
são interpretáveis. Essa é a grande beleza do trabalho com a linguagem, né? Do trabalho de interpretação, porque aquilo que eu leio e interpreto, né, tem sempre uma nuance muito minha. Então toda leitura é uma leitura nova, mesmo que seja feita pelo mesmo sujeito, né? Ler um texto, já tiveram essa experiência, né? Já leram um texto, mesmo texto 2 vezes? Já ou não? Já leram o mesmo texto 2 vezes? É a mesma leitura? Não. Isso mostra que mesmo aquele mesmo sujeito, ao interagir uma segunda vez com aquele mesmo sentido, pode produzir outro efeito, né? Em razão da diferente condição de produção a que ele foi submetido, do diferente copo d'água no qual ele mergulhou. Eu costumo dizer que a ideologia, eu só tomo cuidado com essa metáfora da ideologia para não confundir, porque geralmente para que a gente usa óculos? Dizem que é para enxergar melhor, né? Eu plagiando o Lobo Mal é isso, né? Para enxergar melhor. Mas eu costumo dizer que, tirando essa parte do enxergar melhor, né, a ideologia são os óculos que a gente bota para enxergar. Mas não quer dizer que esses óculos nos fazem enxergar melhor ou pior. Mas certamente enxergamos de maneira única, né? A nossa maneira. E todo mundo usa óculos na linguagem. Esses óculos da ideologia, todo mundo usa. Tem uns que fingem que não usam, dizem que mas eles estão de lente de contato, você pode ter certeza. Todo texto que usa a linguagem tem carga ideológica. Todo. Né? E aí, obviamente, para entender de maneira eficaz com o texto, saber exatamente de onde ele vem, quem o produziu. Né? Eu estou falando do texto, mas eu estou tomando o texto como discurso. Então, texto escrito, falado, artístico. Veja, a linguagem tem sua dimensão subjetiva. Ela presume a existência de uma coisa chamada sujeito. E aí aqui tem que recorrer ao que ele conversou com o sujeito língua. Lembra do Descartes? Penso, logo existo? Lembra do trocadilho do Lacan? Onde não penso é que existo? São duas concepções completamente diferentes de pensar a condição humana. Descartes vai ver um homem racional que calcula, que racionaliza as suas atitudes, e essa razão se estrutura por meio da linguagem no pensamento. Portanto, é uma linguagem que serve de suporte à razão. Uma linguagem organizada, de maneira clara e transparente. Ora, eu sei quem eu sou porque eu não sou aquele outro. E eu estruturo meu pensamento nessa linguagem que, de tão perfeita, de tão sistêmica, de tão organizada, igualmente perfeito, sistêmico e organizado, é meu pensamento. O outro vai dizer, onde não penso é que existo. Ou seja, por mais que eu tente teorizar sobre mim, sobre o meu mundo, né, eu não consigo compreendê-lo como um todo. Porque a minha relação com esse mundo é por meio da linguagem. Uma linguagem que, embora tenha uma parte sistêmica, uma parte bem ordenada, mas que significa diferentemente em diferentes sujeitos, em diferentes contextos. Uma linguagem que é passível de equívoco e, portanto, igualmente passível de equívoco é o meu ver, é a minha visão de mundo, porque ela é afetada pela ideologia. Mas eu não me lembro toda hora que eu tenho uma ideologia que está moldando o meu dizer. Eu simplesmente esqueço e digo. Lembra que Foucault dizia que tem a consciência de que uma voz o precede, mas ele precisa articular o dizer mesmo assim. Acreditar que tudo que ele vai dizer ali é novo. Se eu for me policiar para não dizer sempre as mesmas coisas que eu sempre digo, ou que alguém já disse antes de mim, simplesmente eu fico mudo. Porque tudo já foi dito antes. E a gente se reapropria, reorganiza, dá vazão em outros contextos. Ou seja, se a linguagem
é tão passiva de equívoco, é tão não transparente, opaca mesmo, igualmente opaco é o meu existir. E só onde eu não penso, ou seja, só onde eu não preciso da linguagem, é que eu de fato existo de maneira autêntica. É o inconsciente, que vem à tona, né, por exemplo, no trabalho do psicanalista, ele só vem à tona nos momentos dos lapsos de linguagem, dos atos falhos, né, dos deslizes. Portanto, ao invés de nos preocupar com uma linguística que vai trabalhar com a coesão, a coerência, a racionalidade acima de tudo, a análise do discurso é uma ciência muito preocupada com a não coesão, com as incongruências, com aquilo que não foi dito, que foi silenciado, com aquilo que parece ter vindo ao acaso, mas que revela muito sobre o sujeito e sobre as condições de produção do discurso. Está dando para entender, gente? As duas perspectivas de língua que implicam duas perspectivas da nossa existência nesse universo que é todo linguagem, né? Para usar um poeta maranhense, uma parte de mim é só vertigem, parte linguagem. Nós somos linguagem, nós somos o que nós falamos e ouvimos. São duas formas de ver o mundo. Essa é a do pensamento da ideologia positivista. Eu penso, logo eu existo. Ao existir, interajo com a sociedade, mas eu penso para fazer essa interação. Portanto, se eu sou racional para fazer, sou racional igualmente para responder perante a lei, né, perante os dispositivos que o Estado tem de regulação de comportamento. O onde não pensa que existo é, às vezes, falo ou digo coisas que não quis dizer nem fazer, porque a gente é que falou o meu verdadeiro existir, que eu não consegui o meu pensamento racional manifestar como eu tenho negros. Não fosse o até, estava né? O famoso veja aqui, tá? Depois, aquele caso com um aluno africano, foram entrevistados. Ele falou, veja, não discriminei ele. Eu até tenho alunos pardos que vão bem na minha disciplina. Pro Ayuba, né? Exatamente. É meu amigo, inclusive, o Ayuba. Mas assim, quando ele fala pardo, tem vários problemas aí. Qual seria o mais gritante? Aluno pardo comigo. Quer dizer, situação é uma gradação. Seria o branco europeu de olho azul, o branco queimado de sol, o índio tal. O limite é o até que para no pardo. Vai até o pardo. E o lugar do negro? Tá onde? Ele é o quê? Usando o conceito Foucaultiano. É uma impressão. O nível de preconceito é tão grande que este nome... Ô, gente, não precisa fazer muito esforço aqui no Maranhão. Gente universitária. Ah, aquele meu amigo, você conhece aquele meu amigo falando tal? Ah, qual? Ah, um moreninho. Moreninho, cara, você olha no olho do cara, o olho dele é branco e os dentes. O cara é negro. Eu vi várias pessoas se descrevendo, ah, eu sou moreno. Você olha, o cara é negro. É interdição. Negro, ser negro, está silenciado. E está silenciado por quê? Porque durante muito tempo se declarar negro era se colocar no patamar do excluído. E ninguém quer ser excluído. E ninguém quer ser excluído, a menos declaradamente. Então, além do até,
silenciamento do pardo. E vão bem, porque até tenho alunos pardos que vão bem. Quer dizer, a regra de normalidade é ter alunos pardos, mas eles não vão bem. Agora você imagina se tivesse os negros. Às vezes sim, e não dá para culpá-lo. Uhum. Porque ela era branca. Limpar. Eu não vou dizer que seu pai é nazista, porque. Mas certamente tem uma representação aí, esse limpar, que vem de uma formação discursiva bastante racista. Né? Veja, então assim, não dá para o indivíduo. Ele estava exposto a essa gama de preconceitos. E se você ouve a vida inteira que pau é pedra, acabou. Né? Se eu passar a vida inteira dizendo para você que é um cachorro, no dia que vocês forem em outra sociedade qualquer, olharem uma cadeira e falar, olha que legal o cachorro. Não é verdade? Então, que é o nosso sujeito da análise do discurso, o sujeito, isso na gramática, ele pode funcionar de duas maneiras. O sujeito ele pode ser substantivo ou ele pode ser pronome, não é verdade? João foi à aula. João é substantivo ou pronome? Substantivo. Mas João pode ser substituído por ele. E aí ele é pronome. Né? O sujeito para a gramática pode ser substantivo ou nome. O substantivo nunca varia. Substantivo é sempre João. Ele nunca vai variar. No entanto, o pronome, ele pode ser variável. Ele, ela, né? Nós. Né? Veja, o Yuri é sempre o Yuri. Ele é sempre o agente daquela oração. Eu não posso falar que Yuri é a mesma coisa que José. Porque não é. Agora ele pode ser um ele, um amigo, um ele. Eu, da perspectiva de você, um ele. O sujeito cartesiano é da ordem do substantivo. Ele é estável. Ele é sempre ele. Eu sou René Descartes. E vou morrer sendo René Descartes. O sujeito da análise. Eu sou esse. Né? Que está. Né? Quando eu chegar em casa, vou ser um outro ele. Né? Que lida com outro público. Né? Quando eu for embarcar numa relação comercial no shopping center, eu sou um outro ele, eu sou um ele, o cliente. Né? É variável, e variável é o sujeito da análise do discurso. Então veja, a primeira diferença entre o sujeito consciente do Descartes para o sujeito do inconsciente, que é um conceito da psicanálise, que a análise do discurso se apropria, é que o primeiro é estável, pronto e acabado. Nasci, me deram um nome, vou morrer sendo este. A vida inteira. Pois penso. O sujeito da análise do discurso, ele jamais termina de se constituir. E ele não pensa, logo existe. É um termo que não pensa que ele existe. Portanto, ele não é coerente com todos os eles que ele vem a ser. Né? Ele não é sempre... ele não está terminado, portanto, hoje ele pensa X, ele pensa X linha e depois ele pensa X duas linhas de acordo com as condições de produção do discurso. Fala, Marília, sei que você quer falar. Olha só, pode ser já um diálogo aí com... A gente pode estabelecer um diálogo aí, aliás, com a teoria de Lacan, né? Ou seja, o existir está diante dos olhos, é isso?
Pensar é... Uhum, uhum. Pensar é estar doente dos olhos. Muito bom. Né? Bom, as nossas identidades, então, elas funcionam de forma análoga aos pronomes. Você é você, esse sujeito físico, são seus pernas, nariz, sua boca, né? Mas essa unidade física se desdobra em várias multifacetas que você tem que incorporar, né? Várias mudas de roupa que você tem que pôr durante o teu dia, né? A roupa de funcionário, a roupa de aluno, a roupa de filho, a roupa de pai de família para alguns que são, né? São as várias identidades que a gente vai para enunciar e fazer entender na linguagem. E às vezes as roupas, a calça de trabalho e a camiseta regata de ir para a praia. Isso significa articular e construir um interdiscurso, lembra? Buscar em várias formas de formações discursivas, perdão, para construir um interdiscurso. Então, estamos interagindo, nós vamos assumir uma identidade adequada àquela situação. Aqui vocês estão assumindo a identidade de aluno. Mais tarde, no bate-papo informal de vocês, entre vocês, vocês vão estar assumindo outras identidades. Que eu não posso sequer prever porque eu não conheço todos com a palma da minha mão. Né? Assim como eu vou fazer a mesma coisa. Mas beleza, vou tirar a máscara, botar outra. Mas sempre tem a máscara. Sempre tem uma máscara para usar. Você nunca vai estar fora uma dessas entidades. E nós são dada pelo discurso, né? Como que funciona isso? Há uma posição construída para você, para que você assuma, ela já está pronta. Lembra que o Danilo falou que quando a gente nasce, já tem um lugar desenhado para a gente? É exatamente isso. Quando nós assumimos uma identidade, quando eu assumo a identidade de professor, eu assumo uma posição de professor que o discurso sobre a docência já construiu para mim. Por mais que eu subverta, não é comum, né? Fala a verdade, né? O chinelão, a bermuda, é uma subversão. Mas eu comprei a essência da coisa. Afinal de contas, agora há pouquinho, não tem hora e meia, eu dei uma prova. Professor, portanto, por mais irreverente que ele seja, continua sendo há séculos e séculos aquele que avalia e que dá a voz da verdade sobre o aluno aprovado ou reprovado. Então, por mais que eu queira construir um discurso novo sobre docência, tentar ser horizontal, contar piada em sala de aula, relacionar bem com alunos, mas não tem jeito, negão. O poder de te aprovar, de te reprovar, está na minha mão. E se eu não assumo esse poder, eu sou qualquer coisa menos professor. Para ser professor, é preciso assumir um certo lugar que foi construído para mim. Por mais que eu não concorde com isso, por mais que eu ache que a avaliação é contínua, que tem aluno que numa prova, num dia que ele está péssimo, se ferra, né? Eu não posso fazer nada por ele. A não ser dar um outro trabalho, uma outra avaliação, ou seja, reforçar ainda mais o que vem a ser a visão clássica de professor na sociedade. Aquele que ensina com uma mão, toma com a outra avaliando. Isso é o mais do mundo. Porque se ele assume essa posição, ele não é professor. A sociedade espera isso dele. Né? Vocês esperam isso de mim, no fundo, no fundo. Já pensou se eu fosse um cara que aprovasse todo mundo indiscriminadamente? O que ia acontecer com a minha sala de aula? Uma debandada. Ela não precisa ir na aula para passar. Né? Então, primeiro, o cara precisa entender e referendar e me atribuir esse poder de que algo eu tenho para ensinar para ele. Essa é a parte da sedução. Né? Um professor, e qualquer um que exerça o poder sobre outro, tem dois caminhos a seguir e quase sempre segue os dois de maneira complementar. O Philipson vai falar disso depois sobre língua estrangeira.
Um caminho é o da sedução. E o outro caminho, a sedução é a questão de tentar dar uma aula boa, passar um conceito novo que vocês querem. Eu tenho o que vocês querem. O chicote é a avaliação. Né? Tudo bem, eu te agora eu preciso saber se fazendo bom uso. É mais ou menos isso. E todo o poder envolve um pouco de sedução para poder adquiri-lo. É o político. Quando ele quer adquirir o poder, ele vai na comunidade, faz a promessa e tal. Né? E o chicote vem depois. Né? Como forma de falar, olha, tudo bem, eu te dei o que você queria, agora também, né, quero saber se eu teve o poder de julgá-lo. Né? Há lugares de sujeito. Em Orlando vai falar das posições de sujeito que a gente assume. Né? E veja, eu já falei isso, mas vocês uma posição de sujeito é de sujeito professor. Você olhar um papo meu com isso fora da sala, você vai falar, são dois irmãos. Ou é um tio e um sobrinho. Né? É uma folga danada desse moleque comigo. Dá vontade de picar a mão na orelha dele. Né? Mas ali há outro contexto. São dois amigos conversando. Portanto, ali também já há outras posições de sujeito para ele. Assim como conversando com a Laila, por exemplo, que acabou de se tornar minha orientada, a conversa que eu faço com ela sobre a orientação, eu posso ter uma outra posição de sujeito orientado acadêmico que vai para além da função de professor. Aí eu vou ter que ser encorajador do trabalho dela, vou ter que dar pitaco dela também. A relação está criado por contexto. Situação. Boca aberta no restaurante chique, mas também não querer comer de garfo e faca no churrasco do gaúcho, aqui com a mão, saber exatamente o contexto que você... Vocês assistiram o Pantanal, quando passou? Aquele personagem do Marcos Winter, eu achava ótimo, né? Porque ele fazia o filho do fazendeiro, que foi criado no grande, não sabia que tinha um pai fazendeiro, e aí os caras comendo churrasco tal, e criar alta pediu garfo e faca. A peãozada toda assim. Na época enfim, é saber em contextos. E então qual é essa relação entre a língua, a subjetividade e as identidades? Esses contextos implicam diferentes identidades. Diferentes identidades de identidade de filho, identidade de professor, identidade de amigo, identidade de médico, identidade de cliente. A gente está sempre assumindo uma identidade na sociedade. Tá? As nossas identidades são construídas na linguagem e pela linguagem. Não tem muito lugar... Vixe, tá acabando já acabou minha aula. Né? Não tem muito lugar fora da linguagem para você falar das identidades. Para começar, para pensar precisa de linguagem. Nosso universo é linguagem. Né? Agora, se a linguagem, né, é essa coisa múltipla, interpretável, né, pouco objetiva, não transparente que a gente está colocando que não faz muito sentido falar em uma identidade. Eu, José Uchoa, que sou sempre o mesmo. Né? Já que eu disse que a identidade é da natureza do pronome, portanto ela flutua. Né? A gente fala em identidades. Nós temos identidades. Né? Não há uma coisa, por exemplo, chamada identidade brasileira. Pela nossa própria diversidade cultural, nós temos identidades brasileiras. Né? Perfis, né? Que vão variar de acordo com região, classe social. Nós mesmos, cada um de nós, tem as suas identidades. Eu tenho a identidade, por exemplo, de nordestino. Por outro lado, a identidade de professor, a identidade de
quem gosta de tecnologia e, portanto, está propenso a consumir um ou outro produto. Aliás, os anúncios que vocês veem no Facebook de vocês tem muito dessa questão de perfis identitários. De acordo com o que vocês vão visitando, vão postando, vão deixando rastros. Não é que a postagem é espionada, mas os cliques de vocês são monitorados para, bom, esse cara acessa muito parte de tecnologia, então eu vou oferecer aqui um tablet novo para ele. São os famosos cookies, né? Que o seu computador vai aceitando, registrando que tipo de coisa, de atividade está sendo feita e mandando para quem trabalha com propaganda. E te traça um perfil do que você pode ou não consumir. Veja que as identidades estão aí para consumo. Leitura de cabeceira. Zygmunt Bauman, Vida para Consumo. Tá? É um dos 10 livros do Bauman que vocês precisam ler. Sim, Modernidade Líquida, Amor Líquido, Vida Líquida, o mal-estar da pós-modernidade. Mas, enfim, Bauman, qualquer leitura de Bauman já por si só é edificante, mas tem aí 10 livros para ler antes de morrer, né? Com certeza, A Vida para Consumo, para entender essa nossa sociedade dos reality shows, das redes sociais. Por que a gente quer tanto ser celebridade? Por que a gente quer tanto ser reconhecido? Na verdade, eu me esforço pra cacete pra dar uma aula boa pra vocês. Eu podia estar ganhando a mesma coisa. De que se eu chegasse aqui e falasse assim, o que vocês prepararam pra hoje? Nada. Ah, eu também nada. Então vamos ler o texto aqui. Não, não falei nada, hein? Mas, por que eu me esforço? Porque no fundo, a gente quer ser popular. A gente quer ser celebridade. A gente quer ser reconhecido. Isso mostra que a nossa relação linguística é fundamentalmente para estabelecer uma ponte com o outro. E eu não sou quem eu penso que eu sou. Eu sou quem o outro me diz que eu sou. Eu só me sinto professor efetivamente realizado quando chega um aluno e fala, professor, tudo bom hoje, ó. Se o cara chega, professor, não rolou. Puta, eu vou para casa destruído. Vou tentar me arrebentar na leitura para chegar na próxima aula e fazer aquele cara entender aquilo que ele falou que não rolou. Né? Isso o cara que está preocupado em se construir numa identidade profissional, né? Ele tem essas preocupações. Outros simplesmente falam, bonitinho, está escrito aí, você não sabe ler? Né, Lívia? Esse outro, que não é o outro, um outro sujeito, mas é a sociedade, o coletivo social, né? É que vai determinar, né, a nossa relação de auto-identificação, né? Assim como as palavras, né, adquirem sentido por meio da interação, a nossa identidade se constitui nessa relação com o outro. Se todo dia vocês vierem falar, não estou aprendendo nada contigo. Pô, você não está conseguindo não, cara. Ela é uma porcaria. Eu vou para casa e penso se o meu futuro é mesmo ser professor. Né? Porque se o outro não me reconhece como tal, não me autoriza, não me cede esse poder, alguma coisa está errada e é comigo. Né? Os significados mudam na história, as nossas identidades mudam no contexto. Minha mulher uma vez me deu uma bronca, nada, que é mental, e são as que estão no YouTube, são 15 minutos de aula, 3, 4 de piada, uma gargalhada geral, volta pra aula, mais outra piada. Ah, foi engraçado, né? É assim. É ranzinza, né? E parece que você gosta mais dos seus alunos do que de sua casa. É porque lá eu não posso trazer os meus problemas de casa e jogar na urna. Porque a urna em si, se eu trouxer mais um dos meus alunos, né? Mas é justamente isso. A gente vai variando a subjetividade, o modo de ser, o modo de dizer. Em casa eu não fico contando essas piadas, nem essas bobagens. Porque tem as urgências, tem as contas para pagar, tem a seriedade que você tem que ter, né, para com o lar. Vira e mexe, uma vez quando a gente abre uma carne e toma uma cerveja, é que o sujeito,
o sujeito assim mais descontraído sai. Na verdade, o dono de casa dá lugar ao companheiro, ao amigo, ao maluco, né? Mas a gente não pode ser maluco 100% do dia, né? Então isso é que é identidades múltiplas. Falei pra burro, acho que eu passei bem uns 15 minutos do meu limite. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre identidade, sobre o que é o sujeito da análise do discurso, o que é o sujeito do inconsciente? Não ficou nenhuma dúvida? Se ficou, vocês me escrevem, tá? Ou me perguntam na próxima aula. Tentem agora, quem ainda não conseguiu ler, leia a ENI e tente ver se a luz aqui a coisa flui melhor. Já está disponível no SIGA o nosso próximo livro em PDF, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall, tá ok? Antes de embarcar no Stuart Hall, na próxima aula eu vou passar um filme para vocês chamado Mississippi em Chamas. Tá? Quem quiser se situar, ler um pouco, não vai ler o final, né, cara? Mas ler a sinopse do filme, ver do que se trata, qual o contexto histórico, pode fazer uma pequena pesquisa na web, tá? Uma propostazinha de avaliação para a primeira nota, tá bom? Lembrando, são 2 notas e só vai existir a terceira se vocês precisarem, dentro daquele nosso acordo da média final. Então, liberado, vocês não falam.